Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Palmucci e estou trabalhando com vocês a disciplina GP4. Gostaria de dar-lhes as boas-vindas ao nosso curso, à minha disciplina principalmente, e dizer que é uma honra, é uma satisfação muito grande poder trabalhar um conteúdo relacionado aos aspectos econômicos, aos aspectos geopolíticos e demais conteúdo, demais tópicos da nossa ementa, sabendo que muito do que vai ser falado é de conhecimento de vocês, mas quando nós estamos tratando de gestão, o termo gestão nos leva a algo um pouco maior. Não somente encontrar respostas prontas nas teorias, nos livros, nos materiais de estudo, mas sim a gestão do raciocínio, que é a concatenação, o link entre os assuntos para criarmos um raciocínio lógico e compreendermos aquilo que está sendo tratado, que está sendo abordado, com a maior clareza possível, levando em conta a gestão do raciocínio. E então, mais eu dou as boas-vindas a vocês. Aqui no cantinho vocês têm a câmera aí somente para me ver aqui um pouquinho. Um olá para vocês. Essa câmera realmente nós desligamos, porque pesa um pouco a transmissão e para que não tenhamos problema com a rede, com a internet. Pois bem, pessoal aí, nossos amigos, Wagner, o amigo Raul, Valde Charbel, podem ficar tranquilos, sejam todos bem-vindos. O foco nosso realmente é transmissão de conteúdo, é compartilhamento de experiências, de conhecimento. Se não pôde participar ontem, sem problema nenhum, a participação está sendo analisada, está sendo acompanhada pela professora Letícia da mesma maneira. Podem ficar tranquilos e sejam bem-vindos à nossa webconferência. Então, dando continuidade aqui, ou melhor, dando início ao nosso assunto, pessoal, eu vou trabalhar com vocês a questão da GP4 dentro do curso aí do ISCP, onde todos já estão participando há algum tempo com alguns outros professores. Houve algumas mudanças no cronograma da disciplina e para essa primeira webconferência nós temos que abordar um pouco mais de conteúdo do que o previsto inicialmente. Pessoal, antes de eu dar continuidade, todo mundo está me ouvindo tranquilo? Se tiver algum problema com o microfone, alguma coisa, me posicionem, por favor. Então, dentro dos assuntos que serão abordados, nós iremos tratar pela unidade 1 a análise conjuntural e da análise estrutural. É um assunto bastante eloquente e oportuno, dadas as circunstâncias, aos momentos em que o país vem vivendo, não somente, pessoal, eu digo, na área política, não somente na área econômica, não somente na área social, mas em todas as áreas da nossa sociedade. E quando eu digo todas as áreas, eu incluo a área da segurança pública. A conjuntura diz uma coisa, a estrutura mostra outra, e nós temos que saber verificar e acompanhar isso aí. Falaremos um pouco também aí, sobre a conjuntura da segurança pública no DF, onde eu conto com a participação de vocês, porque vocês conhecem a segurança pública no DF muito mais do que eu, e certamente devem e têm que conhecer muito mais do que eu. Falarei um pouquinho com vocês sobre a conjuntura brasileira na questão econômica, enfatizando a PEC 55, que é a PEC do teto dos gastos do governo. Seria necessário? É o momento? Vamos falar um pouquinho, vamos discutir um pouquinho sobre isso depois. Entrando na unidade 2,
Esse primeiro item eu falo bem rapidamente com vocês, que é a apresentação do DF. Apresentar Distrito Federal para quem atua, para quem mora no Distrito Federal, é chover no molhado. Então eu vou apresentar somente alguns itens, porque eu preciso entrar na geopolítica do Distrito Federal e está totalmente relacionado aos itens que eu vou apresentar anteriormente. E aí a gente fala da economia do DF um pouquinho. Tá? Vocês conhecem também, mas nós temos alguma coisa a bater um papo aí sobre a economia do DF. Entrando na unidade 3, nós temos que apresentar a RID. Eu começo a unidade mostrando a forma de constituição, a previsão legal, a lei de criação, os órgãos de gerenciamento, de conselhos administrativos, e falo da segurança pública na RID, onde vocês também conhecem, mas aí nós temos algumas abordagens, algumas discussões. E logo em seguida, finalizando o nosso conteúdo, eu apresento algumas propostas, algumas temáticas relacionadas a problemas na RID. E que, se porventura estas temáticas que eu apresento for realmente um problema e tentar se solucionar, geraria um outro problema relacionado à segurança pública? Então, são temáticas que devem ser analisadas e envolvem diretamente a atuação da PMDF aí como gerenciadora, como administradora da segurança pública na região. Tranquilo, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. Qualquer comentário, qualquer abordagem. Às vezes eu paro de falar para poder ler o que o colega escreveu aqui do lado. Mas logo em seguida eu já retorno comentando e dando continuidade no assunto. Vamos prosseguir então. Na unidade 1, o primeiro tópico lá, onde eu já falo, análise conjuntural. Falar em conjuntura é um negócio muito bacana, muito importante, que quer dizer analisar os acontecimentos ocorridos na política e na economia no curto prazo, gerando os ciclos econômicos. Meus amigos, conjuntura, nós estamos falando de momentos ocorridos no curto prazo. Então, nós estamos falando da realidade recente. Quando eu estou analisando realidade recente, eu analiso fatos que ocorreram na política e na economia que causaram efeito na minha realidade. Aí, há de se perguntar, professor Palmucci, fatos ocorridos na sociedade não geram causa na análise conjuntural? Eu respondo este questionamento, meus amigos, com um outro questionamento. Fatos ocorridos na sociedade são provenientes ou podem ter sido provenientes de fatos ocorridos na política e na economia? Provavelmente sim. Então agora, como aqui no nosso slide, depois vocês vão baixar o material aí pelo ambiente. Ao carregar o material aqui no ambiente, não trouxe uma imagem que eu apresento aqui neste meio. Aí para vocês também não aparece a imagem não, né? Sem problema. Eu explico aqui o que é a imagem, tranquilo. É nada mais, nada menos do que duas engrenagens. Uma engrenagem girando no sentido horário e outra engrenagem que gira no sentido anti-horário. Uma ligada à outra. O que isso quer dizer? Como nós estamos falando de ciclos econômicos, ciclo já nos remete à ideia de algo que começa, tem um ciclo, ou seja, pode dar uma volta e termina.
Então, nós temos que entender que a conjuntura, em um determinado momento, vai alterar. Este vai alterar quer dizer o início de um novo ciclo econômico. Então, nós podemos pensar da seguinte maneira. Estamos vivendo um ciclo econômico de recessão ou de estagnação. Não vamos usar a palavra estagnação agora, não. Vamos usar de recessão. Nós estamos vivendo um ciclo econômico de recessão, mas há 2, 3, 5 anos atrás, nós vivemos um ciclo econômico de expansão. Então, a conjuntura é justamente isso. É o momento atual que proporciona um ciclo econômico que, se for momento onde esteja girando no sentido horário, está gerando um crescimento econômico. A palavra é crescimento. Em um determinado momento, esse ciclo de crescimento tem que se interromper. Nenhuma região, nenhum estado, nenhum país consegue crescer economicamente, dizendo, continuamente. Em algum momento, esse ciclo vai ser interrompido. E essa interrupção vai causar um movimento contrário, que aí, no caso da imagem nossa aí, seria a engrenagem girando ao contrário. É isso aí, Rodrigo. É isso aí que você está falando. Perfeitamente. Esta engrenagem girando no sentido contrário é o período de recessão que nós estamos vivendo agora. Então, nós estamos vivendo uma conjuntura proveniente de um período de crescimento e que, em determinado momento, interrompe-se o crescimento e passa a ter uma recessão. Um pouco diferente, meus amigos, é a análise estrutural. Quando se fala em estrutura, estamos falando em base, estamos falando em alicerce. Alicerce é aquilo que sustenta. Olha o conjunto de palavras que eu utilizei. Base, alicerce, sustentação, estrutura. Então, a estrutura é algo que deve ser sustentável. Então, o que quer dizer analisar a estrutura? É analisar os acontecimentos ocorridos na política e na economia no longo prazo, incluindo o sistema econômico. Sistema econômico nós temos somente 3. É o sistema agrícola, que é o setor primário da economia. O sistema industrial, que é o setor secundário da economia. E o setor terciário, que é serviços e comércio. Então, se uma determinada região tem sua economia pautada na agricultura, então é um sistema agrícola, os dirigentes, os governantes, por uma força maior, visando não somente o crescimento, agora eu não estou falando só crescimento, eu estou falando desenvolvimento. Visando o desenvolvimento dessa região, resolve-se investir, resolve-se expandir o setor industrial. Aí, aquela região está mudando a estrutura. Sem problema nenhum, Célio, seja bem-vindo. Quando se muda o sistema econômico com vistas ao desenvolvimento da região, nós estamos falando em analisar e alterar a estrutura. Então, resumindo, essa primeira tela, conjuntura provoca crescimento ou retração econômica. Estrutura provoca desenvolvimento ou estagnação econômica. É o que vem acontecendo com o nosso país, meus caros.
4 anos, 5 anos, todo ano o país apresenta baixo crescimento no PIB, ou até retração do PIB. Isso quer dizer que o país não está se desenvolvendo, não está havendo investimentos a contento para que o país se desenvolva. Ele pode estar crescendo? Sim, certamente cresceu em alguns momentos, agora está retrocedendo, isso é normal, mas não criou desenvolvimento. Por enquanto está ficando tranquilo, meus amigos? Ok, ok. Então, aqui é somente para refletir um pouquinho. Quando se falar em crescimento ou recessão, estamos nos referindo a estratégias conjunturais, ou seja, no curto espaço de tempo. É aquilo que vai ter um começo e um fim. Quando se falar em desenvolvimento ou estagnação, estaremos falando em estratégias estruturais, estratégias de longo prazo. E eu já chamo a atenção dos senhores. Por que o nosso país, por que nós estamos com baixo desenvolvimento ou em épocas de estagnação? Justamente porque o desenvolvimento requer estratégias de longo prazo. E geralmente são mudanças de paradigma. Mudanças de paradigma envolvem mudanças de cultura. E em muitos casos, mudar cultura é novo, é novidade, gera medo. Tudo que é novidade gera medo. E será que tem muitos interessados em gerar, em passar por este medo para gerar o desenvolvimento do país? Ou de qualquer região que estejamos analisando? Dando continuidade aqui, senhores, eu trago uma fala do economista Schumpeter. Medo ou preguiça de trabalhar, meu caro Cristiano? Vamos levar para o lado do medo. Opa, sério, o áudio seu deu uma falhada aí, meu amigo? Retornou? Vou chegar mais perto um pouquinho do meu microfone aqui. Eu vou mencionar para vocês aqui o economista Schumpeter. O Schumpeter, ele foi o primeiro economista a estudar, a trabalhar a questão de desenvolvimento. Sim, Rodrigo. Para se alterar estrutura, nós estamos falando aí em longos períodos de tempo. Não é um mandato, não são 2 mandatos, 3, é de 5 mandatos para frente. É coisa. E eu vou mencionar ainda um pouco mais à frente que o que acontece na conjuntura hoje é proveniente da estrutura passada, do que não foi feito na estrutura passada. Sim, com certeza, Ricardo. O viés educacional, sim, certamente faz parte da análise. O nosso amigo Cristiano aí está falando que poucos querem o desenvolvimento da rede. Isso é o que não foi feito lá atrás. O que não foi feito gera a estrutura, a conjuntura atual. E o que foi feito gera também a conjuntura atual. Nós não podemos pensar só no que não foi. O que foi gera o que nós estamos vivendo hoje. E o que não foi está gerando o que nós não vivemos hoje. Isso mesmo, Rodrigo. De 20 a 30 anos. É isso aí perfeitamente. Alterar a estrutura, como você mencionou, e perguntou em mandato presidencial, eu falei para você que de 5 mandatos em diante. Então, eu não estou falando coisa assim, flutuando, não. Você acabou de mencionar, o senador Cristóvão falou em torno de 20 a 30 anos. Perfeitamente, muito obrigado pela colocação.
Sim, sim. Essa reforma no segundo grau aí é, tem lá o seu caráter, vamos dizer, um caráter educacional, que eu até enxerguei é, positivo, vamos pensar, mas deve ter algum caráter aí a nível de governo por trás disso também, que nós temos que analisar com bastante calma. Eu não posso aqui de maneira nenhuma fazer julgamento de valor, mas, Cristiano, já que você mencionou aí, fala comigo um pouquinho. Você achou que essa alteração do segundo grau foi válida? Qual foi o seu pensamento nessa questão? Sim, justamente. E aí, ó, olha que bacana, pessoal. Eu fico alucinado com essas aulas, falando em economia, em conjuntura, porque a minha formação é economia. Eu sou economista de atuação. É, nós estamos falando que algo que não foi feito por mudança de cultura, nosso amigo Cristiano acabou de mencionar, estava de discussão há muitos anos. Do governo militar já havia o ensino médio técnico. Há alguns anos atrás, nós tínhamos escolas técnicas. Técnico em contabilidade, técnico, não tem mais. Então, quer dizer, é mudança, é alteração, é cultura. Mas deixa eu voltar aqui, meus amigos, senão eu não consigo concluir o meu raciocínio aqui. Olha que bacana, Cristiano, técnico em contabilidade. Ah, eu sou economista. Puxa vida, não brinca não. Tentei escrever, fazer esse material aí sendo o mais didático possível. Técnico em contabilidade, eu dou aula de contabilidade já faz 8 anos. Olha que bacana. Sim, sim, sim. Eu tenho aqui comigo o planejamento estratégico da PMDF e ele deixa claro, ele trabalha a análise conjuntural com base na análise estrutural e está planejando, você, conhecimento, é de conhecimento de vocês, até 2022. Então, o próprio planejamento estratégico da PMDF está lançando aí 6 anos para frente. Pessoal, retorna comigo aqui, por favor. Schumpeter, que foi o. Sim, sim. É o time da economia, nós chamamos time da economia. Uma mudança na estrutura é sentida de 4 a 6 anos. Já uma mudança na conjuntura é sentida de 6 a 8 meses. Vem comigo, pessoal. Schumpeter foi o pioneiro no estudo de desenvolvimento econômico. E ele fala o seguinte, ó, para que ocorra desenvolvimento econômico, é necessário transformação na estrutura do sistema econômico, sendo que uma alteração na conjuntura econômica acarretaria crescimento e retração econômica, que são os chamados ciclos econômicos. Falando um pouquinho com vocês da conjuntura da segurança pública no DF. Vocês conhecem muito bem. Eu só trouxe esses dados aqui para eu poder dar continuidade na questão conjuntura. Isso aqui, ó, essas 6 informações aqui, pessoal, da região da Samambaia, da Santa Maria, Brasília, Ceilândia, Estrutural e Taguatinga, são dados do Plano de Segurança Integrado, de setembro e outubro de 2016, então são dados recentes, onde mostra Samambaia, redução de 29% nos roubos a pedestre. Santa Maria, redução de 21,7% nos roubos a pedestre. Brasília, redução de 11% nos furtos em veículo. Ceilândia, um policiamento ostensivo. A estrutural, repressão aos desmanches de veículos e redução de 51% nos roubos a pedestres. A Guatinga, repressão a roubos a pedestres e tráfico de drogas. Perfeito. Falando dessas 6 regiões, por que ou como que se chegou à conclusão de que na região de Samambaia, da Samambaia,
estava precisando reduzir o número de roubos a pedestre. Por quê ou como que se chegou à conclusão de que na região da Taguatinga precisava haver a repressão a roubos a pedestres e tráfico de drogas? Isso, meus amigos, é análise de conjuntura. Nós, economistas, fazemos ou traçamos análise de conjunturas. O meu amigo Célio, essas informações aí, depois, se você quiser, até me manda uma mensagem, eu vou te passar de onde que eu tirei. Poxa vida, isso aí veio da secretaria. Eu peguei na Secretaria de Segurança Pública. Você me manda depois uma mensagem que eu te passo o link da onde eu tirei isso aí. Infelizmente, poxa vida, hein? Então, ontem me falaram alguma coisa a respeito disso aí. E o que eu digo nessa questão? Eu também, apesar de ser economista, eu sou da área da estatística, né? Eu sou especialista em estatística. Nós que analisamos pesquisas, trabalhamos com a estatística secundária, que é a informação secundária, aquela que foi divulgada. Quem faz a pesquisa trabalha com a informação primária. E a confiabilidade de informações é realmente um viés em toda análise. Mas eu agradeço a sua colocação. Me manda amanhã, por favor, uma mensagem para a gente conversar sobre isso aí. Mas tranquilo, vamos continuar para eu mostrar onde que eu quero chegar. Como que se chegou à conclusão que precisaria acontecer uma repressão aos desmanches de veículos na região da estrutural? E aí é onde eu falo que o diagnóstico, através de monitoramento e estatísticas do mapa da criminalidade, retratam a conjuntura. Não, Rodrigo, pelo que eu compreendi da colocação do Célio, ele me diz que aumentou a criminalidade, é isso, Célio? Onde nós mostramos que diminuiu. Vamos compartilhar, por favor, Célio. Beleza, beleza. Tranquilo. Isso fica registrado aqui e eu vou buscar essa verificação aí. Inclusive, eu te mando também de onde eu peguei aquilo lá. Os crimes contra o patrimônio aumentaram em todas as RAs. Mas vamos continuar aqui, meus amigos. O diagnóstico através de monitoramento e estatísticas do mapa da criminalidade retratam a conjuntura na segurança pública do DF. Então, analisando diagnósticos, analisando estatísticas, é que se definem as áreas, as RAs, que necessitam de determinada ação. E aí eu falo que define as ações da PMDF no combate à violência. Continuando. Quando eu mostro aqui atrás, no Distrito Federal houve a apreensão de 1.543 armas de fogo em 2015. Beleza, é uma informação. E aí tem aqui, o aumento da criminalidade e aquisição de armas ilegais tem reflexo estrutural. Mas se houve a repressão ao porte de armas em 2015, foi conjuntura. Foi. Mas o que causou essa conjuntura? A estrutura passada. Nós discutimos isso agora mesmo. Então, o porquê destas armas estarem em circulação? O porquê destas armas estarem na rua, na mão de quem não poderia estar? Então, é questão de estrutura. E eu trago uma pergunta aqui, e eu mesmo acabo falando, né? As RAs possuem a mesma conjuntura
em relação à segurança pública? Vocês que estão diretamente na área podem me falar isso com bastante clareza, com bastante vivência. Cada região administrativa demanda uma certa ação em relação à segurança pública ou todas demandam a mesma ação? Quem alimenta esse ciclo de mercado para o crime? Então, meu amigo Silas, é uma questão que tem que ser muito estudada. Se as armas estão em circulação, é porque, de uma maneira ou de outra, elas entraram em circulação. Pode ser proveniente de uma estrutura falha nesse sentido. Eu estou falando estrutura, lá atrás. A conjuntura é a realidade, que tem muita arma ilegal em circulação e que demanda ações de apreensão. Agora, como que surgiu essa conjuntura é um caráter estrutural. É isso aí, meu amigo Rodrigo. Cada RA possui uma conjuntura diferente e demandam ações diferentes. Por isso, eu trouxe somente esses dados aqui, levando em consideração o que foi mencionado anteriormente. Se o percentual está certo ou errado, isso aí é informação que foi divulgada. Agora, só para vocês entenderem que em cada região é definido uma ação estratégica. Alterações conjunturais, ou seja, alterações na realidade de hoje, geram alterações estruturais caso sejam trabalhadas estrategicamente. Então, eu estou dizendo o policiamento contínuo, a ação estratégica contínua na repressão ao porte ilegal de arma, uma ação estratégica na contenção à entrada das armas em circulação, que é o mais difícil de mexer, é o mais complicado de se mexer, vai gerar uma alteração estrutural no longo prazo. Cada RA realmente possui características socioambientais e econômicas diferentes e, por sua vez, exigem tratamentos diferentes. Perfeitamente, pessoal. Então, cada região tem uma ação a ser implementada devido a uma necessidade real. Os investimentos feitos em inteligência, equipamentos individuais para os policiais militares, a comunicação imediata, viaturas e monitoramento por câmera retratam uma estratégia da PMDF no combate ao crime. Perfeito. Mas por que está se fazendo isso? É uma estratégia com vistas a alterar uma estrutura. Está se modernizando, está se otimizando a ação da Polícia Militar no combate ao crime com estas ações estratégicas. E esta ação, implementada continuamente, poderá, ao longo do tempo, alterar a estrutura da segurança pública, tornando-a mais efetiva, mais atuante e, vamos dizer, com melhores resultados, então. Tranquilo, pessoal? Vamos dar continuidade. Em relação à conjuntura econômica brasileira, eu vou falar com vocês aqui só alguns aspectos da PEC 55, para a gente pensar se há alternativas para equilibrar as contas do governo. O que foi a proposta, o que é a proposta da PEC 55 e que já foi, inclusive, aprovada? Congelar por 20 anos os gastos públicos. Sim, meu caro Célio. Não só essa, né? Nós temos a PEC, a 287 aí também, que está sendo aí vamos falar, um X da questão para muitos. Essa PEC também vai dar o que falar. Congelar por 20 anos os gastos públicos, tá, para um problema de hoje. Mas o problema está sendo enxergado. Será que enxergaram esse problema só hoje? Ou esse problema já é antigo?
Provavelmente é um problema antigo, tá? E que está gerando um problema maior ainda agora. Mas foi desencadeado pela crise atual, a crise econômica que nós estamos passando atualmente. Mas eu disse agora há pouco que pela conjuntura a crise tem início, meio e fim, até começar um período de crescimento. Seria necessário. Sim, sim. É o índice inflacionário. Não é congelar que não vai aumentar um real. Vai aumentar limitado ao índice inflacionário. Mas, como economista, eu digo para você que os governos, desde que o mundo é mundo, tenta reduzir a inflação ao máximo. Sério, estas 1.000 aposentadorias que você está me falando aí já é proveniente da PEC 55 e da PEC 287. Certamente dizendo. Não tem. Não tem planejamento que sustente. Com certeza não tem como. Mas deixa eu voltar para o meu assunto aqui, que nosso tempo é curto. Será que existe alguma alternativa para equilibrar as contas do governo sem ter que congelar os gastos, sem ter que reinventar a conjuntura da polícia? Não é má ideia, Célio, mas a conjuntura é curto prazo, ela muda rapidinho. Vamos pensar em algumas alternativas aqui. O Brasil é um dos poucos países. Sim, sim, Alexandre. É isso aí. Congelamento de gastos, mais estabelecimento de... Sim, Cristiano. Não caberia. Não sei se a solução era congelar os gastos. Seria um controle? Uma regra, como você está dizendo, realmente. Uma regra para que se ocorra os gastos. É isso aí. Beleza, perfeito. Perfeitamente. É regras, acabar com a corrupção e melhorar a gestão da administração pública. Se nós entrarmos nessa seara de discussão aqui, nós vamos até amanhã. Vamos voltar comigo, meus caros. O Brasil é um dos poucos países que não cobram impostos sobre grandes fortunas. E isso já está previsto na Constituição, o que renderia cerca de 100 bilhões de reais ao ano. Combater a sonegação fiscal, que não deixa de ser um tipo de corrupção, que se estima deixar de arrecadar R$ 500 bilhão por ano aos cofres públicos. Perfeito, Alexandre. Não só o Rio, temos outros estados aí também em situação calamitosa. Cobrar os maiores devedores da dívida ativa da União. Olha, taxar os lucros, pois o Brasil é um dos únicos países onde os empresários do imposto de renda não pagam impostos sobre os seus dividendos. E é real, isso é real. Chega no fim do ano, o empresário lança aquilo como distribuição de resultado. Perfeito, Rodrigo. Podemos pensar assim também, Cristiano. Não substituir a medida tomada, mas complementar a medida tomada. Perfeito. É raciocínio conjuntural. Beleza, ótimo. Nosso amigo Cristiano, vocês estão acompanhando aí, ele está dizendo que as ideias que eu estou trazendo aqui não seria somente alternativa, mas medidas adicionais contra a PEC 55 ou a PEC 55. É perfeitamente, é isso aí. Diminuir a taxa básica de juros do país. O Brasil possui hoje a maior taxa real de juros do mundo e custa 208 bilhões. O que isso quer dizer? Para que se ocorra investimento estrangeiro no país, o país tem que pagar e paga pela taxa básica de juros. Vamos dizer, tirar o dinheiro do país para dar para o empresário estrangeiro. Vamos continuar, meus caros?
Ô, Alexandre, você tocou num ponto bacana aí, ó. Contrabando de armas. Esse contrabando de armas, será que não está potencializando a criminalidade, fazendo com que a PM tenha que correr atrás, como nós dissemos, como eu apresentei no guia de estudo? A PMDF está correndo atrás, está com vontade de trabalhar, e isso então pode ser um dos motivos. Muito bem colocado. Não se pode gastar. Perfeito. Então, como economista, Cristiano, eu digo realmente, jamais gastar mais do que ganha. Dando continuidade aqui, meus caros, entrando na parte de geopolítica e economia regional, vou passar com vocês aqui essa primeira tela bem rapidamente, que vocês conhecem muito melhor que eu. O Distrito Federal é uma apresentação rápida, está localizado na região centro-oeste e é a menor unidade federativa do Brasil. Não tem municípios e sim RAs. Cada RA é administrada por um gestor designado pelo governador. Possui natureza híbrida porque acumula as competências de Estado e município. Ô, Alexandre, que colocação, hein, meu caro? Isso que você está comentando aí, que os militares das Forças Armadas deveriam cuidar das fronteiras, será que teria que acontecer uma mudança de pensamento? Uma mudança de cultura? Você acha que teria que acontecer uma mudança de cultura? Uma mudança na estrutura? Cristiano fala que cabide de empregos, é isso aí mesmo. Perfeito. Então, só completando, Alexandre, se tiver que ocorrer uma mudança na estrutura, é a longo prazo e mexe com a cultura. Mexeu com a cultura, muitas vezes mexe com a vaidade, com a vontade de fazer. Isso aí, Gilmar, mudanças exigem coragem. Coragem de mudar o pensamento. Perfeitamente, está certinho. Teriam que mudar para as fronteiras, as Forças Armadas só trabalham. Tá. Vamos continuar, Alexandre. O Distrito Federal. Ô, meu caro Cristiano, não vamos entrar em julgamento. Eu não posso entrar em julgamento político. O DF é composto por 31 RAs, todas administradas pelo governo do Distrito Federal, e Brasília é a capital do DF. Aqui eu trago um mapa das RAs, onde vocês conhecem muito melhor do que eu. Trago aqui um gráfico populacional. Sério, aqui tudo seu raciocínio. E tem coisa mais importante a se trabalhar antes para que não aconteça o que vem acontecendo, inclusive nos presídios, né? É esse o seu pensamento. Trabalhar a base, trabalhar a causa. Esse gráfico populacional, meus caros, eu trago aqui ó, a Ceilândia como a maior população do DF. Essa divisão aí, ô Cristiano, do DF, tanto em regiões e depois a composição da rede, tem as suas causas econômicas, políticas e sociais. A Ceilândia hoje representa quase 19% da população do DF. Por que não coloquei isso aqui? Só para mostrar para vocês, já que nós estamos falando aí de atualidades e tudo, a Ceilândia foi uma região composta por moradores das invasões, ou seja, favelas. E à época foi criada uma missão de erradicação de invasões. Nome bonito que deram para as favelas. Esta comissão transferiu os moradores para uma única região que deu o nome de Ceilândia. Eu não sei se foi você, Cristiano,
que me mandou uma mensagem falando essa questão aí do nome da Ceilândia. Mas beleza, eu fico satisfeito. Eu fico satisfeito. É isso aí mesmo. A política de doar lotes. É isso. Exato, exato. Herbert, está falando aí certinho. Não, não. A Constituição Federal não faz distinção entre DF e Brasília. Brasília foi constituída como a capital do DF e a capital do país. Tá? Mas o que vocês estão mencionando para mim aí, ó, o Rodrigo, o Célio, o Luciano mencionou uma moeda de troca aqui que eu achei bacana na questão da divisão do território. E realmente é isso que acontece, sim. Ô, Rodrigo, quando se fala em DF, não pensa somente Brasília, não. O DF é a composição das 31 RAs. Brasília é uma RA que é a capital do DF. Isso aí, não, infelizmente, não sou eu que estou falando, não. A Constituição previa que a Constituição, perdão, o mapa geopolítico brasileiro consta o DF. Brasília está lá dentro. A projeto. Essa eu não sabia, Cristiano. Tem um projeto rodando aí para a Constituição do Estado do Planalto Central. Esse aí eu não sei, não. Mas eu até gostei, vou. Beleza, que bom. Ótimo. Vou dar uma olhada nisso. Rodrigo, será que tá? Tá. Tá valendo. Os comentários de vocês aí. Beleza. Beleza, beleza. A RA Brasília. Perfeito, entendi. Agora eu compreendi o raciocínio de vocês. Vocês estão escrevendo para mim aí. Perfeitamente. Vamos dar uma continuidade aqui para a gente chegar onde nós precisamos. Em se falando de geopolítica, sim, sim, o nosso amigo Sérgio, a falta de um planejamento focado na conjuntura gerou essa explosão demográfica. Perfeito? Sim, mais de 1 milhão, perfeitamente, é isso aí. Ó, geopolítica quer dizer ótimo, ótimo. Obrigado pela colocação. A RA1 é o plano piloto. Perfeito, obrigado. Ótimo. Vamos enriquecendo aqui. A geopolítica é o estudo do Estado como um organismo geográfico, ou seja, uma região. Ou o estudo das relações de poder entre os estados, as regiões, as suas políticas e as leis da natureza. Então, só para a gente discutir aqui, conversar um pouquinho, Estado refere-se à região. Tá? E aí, geopolítica é a relação de poder entre as regiões. Tranquilo, Rodrigo. Nós vamos pesquisando, aprendendo um pouco, e durante a aula a gente aprende muito mais do que nas pesquisas, mas está tranquilo. Eu acredito que tudo é válido, da maneira como nós estamos abordando conjuntura, estrutura, geopolítica. Vocês estão me dando um auxílio grande aí nessa questão de RAs. Isso, Waldscherdel, falar em geopolítica, pessoalmente não, Cristiano, nunca fui. Falar em geopolítica é trabalhar território e poder. Sim, sim, faço questão de conhecer e se possível, eu devo participar aí de alguma banca de avaliação, alguma coisa aí com vocês. Faço questão de conhecer
e, se possível, conhecê-los também. Já que eu estou falando que a geopolítica é a relação de poder entre as regiões, vamos pensar comigo aqui, ó. Comer um pequi com arroz, que bacana, hein? Isso aí eu nunca comi, não. É da área, né? É da região de vocês aí. Então, quando eu for, eu vou levar um pão de queijo. Vocês não comeram também. Ô, meu amigo Raul, o jogo de poder no espaço geográfico, vamos pensar em disputas de poder. É isso aí mesmo que você está pensando. Por isso eu já trago aqui, ó. Existe disputa de poder entre as RAs? Vamos ver o que vocês me falam em relação ao que me falaram ontem nas duas webconferências que eu participei. Existe disputa de poder entre as RAs? As RAs possuem os mesmos serviços públicos? Claro que existe, né, Rodrigo? Se... Opa, Raul, relativamente, complementa, meu amigo. Se as RAs possuem mesmos serviços públicos, tem a mesma qualidade? Sim, sim. O DF tem uma característica própria, beleza, ele não disputa. Mas existe, sério, isso é bacana. Disputa por votos. Ô, sério, disputa, cidade com grande população, disputa acirrada. Meu amigo Waldschagel, disputa entre as RAs muito relativizada de acordo com o interesse do poder, a disputa pelo poder, o interesse por determinado serviço, por determinada colocação. Me ajuda aí. São mais empregados, com certeza. O Natail. Sim, sim. A colocação de vocês é muito parecida com a colocação que foi me dada ontem pelas outras duas turmas. Ocorre disputa de poder por votos, ocorre disputa de poder por comércio, ocorre disputa de poder, áreas com maior poder. Aí, eu acabei de falar, ó, por comércio, poder aquisitivo, renda per capita. Sim, sim, influência, disputa de poder pessoal, disputa de poder pela influência. Pessoal, é um negócio bacana. Imagina a influência dos municípios de São Paulo e o município de... Qual município que é esse aí, meu amigo Cristiano? Varginha. Esse eu não conheço, não. Ah, Varginha, nossa senhora. Perfeito. Não, sei, tranquilo, tranquilo. Realmente existe, existe. Ô, Rodrigo, não brinca não. Vamos continuar aqui, gente. Estas situações de dependência ou de disputa gera alguma vaidade na questão de poder e força? Ô, Gilmar, isso aí me disseram ontem também, viu? E é lamentável. Ô, Herbert, agora não, cara. Vamos terminar a aula primeiro. Não, Alexandre, não entra nessa não. Sim, a Valde Scherbel, o comentário dele foi perfeito. Vai depender dos interesses do governo do Distrito Federal em investir nessa ou naquela área. Temos administradores regionais que são mais próximos do governador e outros que são indicados por partidos aliados. Daí gera um desequilíbrio geopolítico no DF. Isso aí quer dizer disputa de poder, quer dizer nada mais, nada menos do que geopolítica. Vamos dar andamento aqui, meus caros. Em relação à economia do DF, com a disputa de poder e entrando em cena a vaidade, Cristiano, o planejamento provavelmente fica na gaveta, viu? Em relação à economia do DF, é o maior PIB per capita do país. Sim,
É isso aí, Cristiano. PIB per capita é um pouco diferente de renda per capita, viu, pessoal? PIB per capita quer dizer a soma de tudo que foi produzido, comercializado e serviços prestados naquela região, dividido pela população da região. Cristiano, já me falaram mesmo que o custo de vida é caríssimo, né? Ô Gilmar, falamos disso aí, ó, e você bateu o martelo. Longo prazo, resultados duráveis. Quer dizer, resultados sustentáveis. Quer dizer, alterar a estrutura. Os setores de serviço e comércio concentram 93% da economia. Então, nós estamos vendo aí que a estrutura econômica do DF é serviço e comércio. É onde gira o maior volume da economia. Essa questão de custo alto no Distrito Federal já me falaram mesmo. Ó, no Distrito Federal há 27 shoppings. O problema hídrico da capital, o Liomar, não, o Raul, deixa eu ver, o Liomar comentou. Ontem, quando eu mencionei, aqui não vou tocar nossa aula aqui, pessoal, para mim não tem problema se passar do horário, não. Desde que vocês aceitem e pactuem aí. Esse nosso bate-papo é muito importante, é muito enriquecedor. Ontem me falaram dessa questão hídrica, que estava tendo racionamento de água em várias regiões, em umas regiões mais do que a outra, e levaram ou me trouxeram a ideia até de poder regiões. Beleza, Rodrigo, já está prevenido. Regiões de baixo poder estaria sofrendo mais. Mas não sei. Ao mesmo tempo, me trouxeram a questão das bacias de abastecimento, pela proximidade. Então, é uma questão que tem que ser analisada. Mas que existe a questão do poder, existe. Essa questão da água aí realmente é uma sofrência para todo mundo. Será, Silas? Nós tivemos isso aqui também na minha região, o ano retrasado, e surgiu essa questão de manipulação também, viu? Vem comigo, gente. No TF, há 27 shoppings. Shopping é um local... Sim, é isso aí, Cristiano. Mais uma vez, tocamos no assunto estrutura. Shopping é um local de comércio para quem está disposto a gastar. Sim, crescimento desordenado, Célio. Gera tudo, 3 milhões de habitantes, com certeza, e isso afeta a estrutura. Sim, a divisão do território, Herbert. Perfeito. O Hélio acabou de completar, ó. O Cristiano falou um negócio aí que eu, como economista, eu tenho que comentar. O Hélio falou que grande parte do problema foi causado por ocupação irregular. Perfeito. Gera realmente problemas estruturais. O Cristiano comentou um ciclo vicioso. E isso realmente acontece. Períodos de crise, seguidos de período de crescimento, seguidos por período de crise. Isso é ciclo vicioso. Se a estrutura for trabalhada de maneira a projetar desenvolvimento e crescimento sustentável, torna-se um ciclo virtuoso, meu amigo Cristiano. É o que nós, economistas, trabalhamos. Ciclo vicioso, sobe e desce. Ciclo virtuoso, sobe cada vez mais, mesmo que mais lentamente. Pessoal, volta comigo na aula aqui, por favor. O DF conta com um fundo constitucional de 13 bilhões de reais para 2017, onde aproximadamente 60% é para a segurança pública. Isso aqui também eu tirei da Secretaria de Segurança Pública,
quando foi aprovada a lei orçamentária para o Distrito Federal. E deste fundo constitucional, eu apresento aqui para vocês o último ato do FHC. Bacana. Eu apresento aqui para vocês a composição desse fundo constitucional para 2017. 13,2 bilhões. Se vocês observarem, realmente 60% vai para a segurança pública, que é algo em torno de 7 bilhões. Só que não cabe a mim, cabe somente a análise da tabela. A grande parte desses 60% é para funcionalismo, é para pagamento de pessoal. Na unidade 3, eu mostro para vocês um pouquinho do DF e da RID, que vocês já conhecem também muito melhor do que eu, vão poder me ajudar bastante. A área da RID, que é a Região Integrada de Desenvolvimento do DF e entorno, já estava prevista na Constituição Federal e tinha o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Beleza. E a RID foi criada pela Lei 94 de 1998, onde, no seu artigo 3º, o que nunca saiu do papel, Herbert? O fundo ou a RID? Realmente existe essa contribuição aí. Beleza, Herbert, você fala que a lei da RID nunca foi seguida da maneira como está escrita, né? Beleza. A colocação do Herbert é que a lei da RID nunca foi seguida como ela foi escrita. Mas vamos tocar aqui. Essa lei 94 de 1998 definia como serviços públicos comuns a infraestrutura e a geração de emprego. Beleza. Engloba o DF, 3 municípios de Minas Gerais e 19 municípios de Goiás. Perfeito, Hélio. Vamos falar em mais uma lei engavetada? Aqui nós temos um mapa da área da RID, é uma região muito extensa. Eu estou falando isso já pensando na segurança pública. E trago aqui para vocês um tópico que eu chamo a atenção, que eu menciono alguma coisa disso aqui nas nossas atividades aí. O decreto 2710 criou, de 1998, criou o COARRID, que era o Conselho Administrativo da RID, que tinha como competências. Conselho Administrativo iria administrar, supervisionar alguma coisa. A coordenação de ações para a redução das desigualdades, a aprovação e a supervisão de planos, os programas e projetos de desenvolvimento integrado da RID, a programação da integração de serviços e a harmonização entre os planos da RID com os planos regionais de desenvolvimento e a compatibilização das ações da RID com as demais ações executadas para o desenvolvimento regional. Sim, o Célio está comentando aí, perfeito, Célio. Nós temos muitos municípios da RID aí que não são fronteiriços com o DF. Buritis. Buritis não é fronteiriço com o DF. Mimoso de Goiás não tem fronteira com o DF, mas foi entendido que faria-se parte de uma área de integração. E aí, meus amigos, somente com o decreto... Mais uma, Cristiano. Somente com o decreto 3.445 do ano de 2000 é que o COARRID passou a fazer a gestão, o acompanhamento das ações na segurança pública na RID. Então, pensa comigo. Em 98 criou o COARRID, que faria a administração das ações,
da gestão da RID. Só depois de 2 anos é que incluíram a segurança pública nisso. E aí, como que era feito anteriormente? Ficava só por conta dos estados, né? E aí, ó, indicadores socioeconômicos. Eu tenho alguma coisa disso aqui em uma atividade também, não me recordo em qual, viu, pessoal? As RIDs foram criadas com o objetivo de minimizar as desigualdades e incrementar o desenvolvimento em regiões que são afins. Verdade. Rodrigo, ontem comentaram isso aí comigo também, que muitos serviços públicos do DF são utilizados por municípios da Bahia, que nem parte da região fazem. Beleza, bem colocado. Desenvolvimento em regiões que são afins geograficamente. É o SUS, né, Leomar? Sai lá da Bahia, não tem como, não pode. Mas sai lá da Bahia para vir usar o SUS do DF. E eu chamo a atenção de vocês aqui, meus amigos, que dados obtidos sobre a RID revelam grandes desigualdades entre os municípios do entorno e as regiões administrativas. Como economista que sou, eu gosto muito de verificar também, com certeza, Alexandre, essa questão de... Sim, Luciano, matou uma charada aí, ó. Investir em hospitais, o Luciano está mencionando que é melhor investir em ambulância do que em hospital. Investir em hospital tem que mexer na infraestrutura. Muito bom. Pessoal, tudo que vocês estão falando aí está de acordo com a nossa contenda aqui, com a nossa seara de discussão. E o que vocês estão me falando agora aí, ó, o governo de Goiás não traz investimento, não faz investimento, tá? E as mazelas acabam no DF, beleza. Muitos municípios muita pessoal da Bahia. E isso que vocês estão falando aí comigo pode provocar uma demanda por parte da segurança pública. O que é piruarás, Rodrigo? Isso aí eu nunca ouvi falar isso. O que é isso? Fala para mim. Não piruarás. Vamos continuar aqui. Depois o Rodrigo me conta. Ah, o mandamento da PM. Que é isso, gente? Que é isso, gente? Não brinca, não. Eu vou pesquisar, eu vou querer ver esses mandamentos aí. Olha o que o nosso amigo Célio está falando, que o índice de Gini aqui no DF é medido dentro das RAs. Porém, quando comparado às desigualdades entre as RAs, é que alcança esses valores. Perfeitamente. Concordo. O que eu quero dizer para vocês? Eu só quero explicar o que é o índice de Gini, que em algum momento lá das atividades tem isso. O índice de Gini mede a desigualdade na distribuição de renda, e quanto mais próximo de 1, quer dizer mais desigual a distribuição. E quanto mais próximo de 0, mais igual a distribuição de renda. É comparado os 20% mais pobres com os 20% mais ricos da região onde está sendo analisado e mensurado esse índice. Ah, tá. Foram revogados, Cláudio, sendo substituído pelo 2011. Mas, na época, eu trouxe aquela questão de incluir a segurança pública, porque para mostrar que só foi incluído com a RID 2 anos após a criação. Então, quanto mais próximo de 1 for o índice de Gini, mais desigual é a distribuição de renda. E aqui nós vemos, olha só,
o índice de Gini na estrutural é 0,36. Isso quer dizer o quê? Como economista, eu vou fazer uma análise rápida e sucinta aqui na nossa webconferência. Sim, sim. Claro, com certeza. O Cláudio matou aí e o Hélio também. Se o índice de Gini é muito baixo, nós podemos entender que a renda per capita também há de ser baixa. Sendo assim, a distribuição de renda fica praticamente igual. É pouco para cada um. Pérez, isso é sério, cadê? Sim, é verdade. É verdade. O que o Hélio está comentando aí é verdade. Que é isso? Eu não vou dizer que é esse índice, mas que os índices de Gini têm seus valores, vamos pensar aí, bem conceituais, com certeza tem sim. Mas 0,99 não. É muito próximo de 1, isso aí é muito difícil de acontecer. Não é bem por aí não. Dando continuidade aqui, pessoal, a segurança pública na rede. A segurança pública é realizada pelas respectivas secretarias de cada estado, com certeza. Minas Gerais é o estado que apresenta maior participação percentual das despesas com segurança pública em relação ao total de despesas do estado, seguido por Goiás e, por fim, o DF. Isso não quer dizer o maior valor financeiro, pessoal. Estou dizendo que em percentual de todas as despesas do estado, Minas Gerais é o que tem maior percentual destinado para a segurança pública. Já se você puxar o histórico de crescimento dos investimentos em segurança pública, o DF é o que tem maior crescimento percentual. O DF vem crescendo a faixa de 40, 35, 30, 38, de 30 a 40% ao ano com os investimentos em segurança pública. Já comentamos e repito, grande parte fica no funcionalismo. Manter uma estrutura de segurança pública não custa barato. A estrutura da segurança pública na rede, segundo o IBGE, não é completa em nenhum membro. Sim, Célio, isso aí que você está dizendo é bacana. Investir em segurança pública irá fazer com que a polícia tenha uma capacidade de resposta mais prontamente. É o que vem sendo feito, nós vimos lá, inclusive no DF. Não vai, não vai. Educação é a base. Pensa em estrutura. O DF, eu já apresentei agora há pouco, investiu bastante na questão da inteligência da segurança pública, no monitoramento em segurança pública, e isso aí gera resposta assim quase que instantânea, dando a oportunidade da PM agir quase que instantaneamente, momentaneamente mesmo. E aí, o DF é o membro que tem uma estrutura mais completa. Aqui eu apresento para vocês, pessoal, nós vamos ter que ir finalizando, que a nossa sessão encerra, ela desliga. Eu tenho aqui os municípios da RIDE, os órgãos componentes da estrutura da segurança pública. Essa tabela tem também... Sim, não, eu não estou falando para o Raul, acho que você não entendeu a minha colocação. A educação não muda a estrutura, mas investir em educação precisa alterar a estrutura. Quer dizer, alterar a cultura de pensamento. Compreendeu o raciocínio que eu tracei, Raul? Não brinca não, Célio. Vamos lá. Então, essa tabela tem também lá no guia de vocês. Eu peço que vocês, depois, se tiverem um tempinho, uma curiosidade, dê uma olhada.
na estrutura da segurança pública em cada participante da rede. E eu trago aqui, conforme eu comentei no início, que alguns itens que, infelizmente, o Hélio, essa colocação sua é bacana, cara. Eu penso o seguinte, nós deveríamos, a colocação do Hélio, eu vou ler para eu criar um raciocínio e trazer para vocês, viu, pessoal? Nós deveríamos ter em mente a mudança de foco de segurança pública para algo mais abrangente, como ordem pública. Deixa eu comentar uma coisinha com vocês que eu andei discutindo aqui em Varginha com algumas pessoas. E é lógico que combater o tráfico, combater o uso de drogas é uma questão que está envolvendo a polícia militar. Perfeito. O combate ao crack, por exemplo. O crack já não é visto mais somente como uma droga, como segurança pública. Passou a ser uma questão de saúde pública. Então, o que o Hélio está dizendo é ordem pública realmente. E ordem pública não é somente polícia militar, não é somente segurança pública. Ordem pública envolve educação, saúde, assistência social, polícia, envolve várias áreas da nossa sociedade, e não somente a polícia. É isso aí, Hélio, que eu estava pensando aí para a gente discutir? Exato, exato, Célio. O seu comentário completa o meu raciocínio. Não deram o tratamento de saúde, e isso vai direto contra o patrimônio. É isso mesmo. Com certeza, Hélio. A visão, isso que você disse aí, é a visão sistêmica. Vocês enxergam como um todo. Vocês enxergam a capilaridade do negócio. Perfeitamente. Meus caros, volta comigo, por favor. Deixa eu, deixa eu finalizar agora. Valdichardo, só um minuto. É isso, sério. É, é um salário, né, cara? E aonde que levanta isso? Na criminalidade. E isso causa o quê? Demanda para a polícia militar. Volta comigo, meus caros. É, eu trouxe aqui 4 tópicos para vocês refletirem. Nós não vamos discuti-los aqui na webconferência. Se vocês quiserem refletir, criar um raciocínio, me mandar pelo ambiente, eu terei um imenso prazer em compartilhar, em discutir. Os municípios do entorno mantêm algum tipo de dependência do Distrito Federal, sendo necessário uma descentralização das atividades do DF? A industrialização do DF aumentaria a arrecadação e reduziria o desemprego? Perfeito, Sérgio. Eu vou explicar qual é a linha de reflexão disso aqui para vocês. Policiamento orientado pelo método Iara. Hélio, você conhece bem o método Iara, né? Vai aparecer alguma coisa para vocês em atividades aí sobre o método Iara, tá? Eu abordo ele também na minha unidade 4. Necessidade de se investir em políticas de transporte, criando uma integração entre os participantes da rede. Existe uma carência de política habitacional, o que gera a ocupação irregular de regiões da rede? Pessoal, são tópicos de reflexão individual, onde vocês podem pensar. E a pergunta é a seguinte, se caso queiram me mandar isso aí por correio, por mensagem,
para solucionar esses problemas. Se é que tem solução. Eu acredito que tenha, vamos refletir. Para solucionar esses problemas, temos que mexer na estrutura. Eu estaria causando uma nova demanda para a Polícia Militar do Distrito Federal? Eu quero que vocês reflitam, pensem um pouco aí, e a nossa disciplina ainda vai mais uns 10 dias, devido a esse encurtamento no cronograma aí, mas o máximo, no mais que eu posso falar para vocês, é que eu agradeço a participação de todos e desejo uma boa noite a todos. Pessoal, fiquem com Deus. Eu agradeço. Me falem, gostaram da aula? Foi bacana? Aproveitaram? Eu agradeço pelas dicas, pelas orientações, pelo auxílio e muito obrigado mais uma vez.